Olá, está começando o episódio número 3 do podcast Epígrafe. Eu sou o Adriano Brandão e junto com Vivian Rocha converso com Marcos Leitão de Almeida, professor de História da África da Universidade de São Paulo. Vamos conversar com ele sobre os desafios de sua área e sobre sua trajetória como professor e pesquisador. Vem com a gente! Olá a todos, meu nome é Marcos Leitão de Almeida, eu sou professor aqui do Departamento de História, ensino História da África e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito legal. É o seu primeiro ano na Universidade de São Paulo, então? Exatamente, é meu primeiro ano e eu estou ainda no meu primeiro semestre. Primeiro semestre. E como está sendo a experiência até agora? Está sendo maravilhosa, né? Não apenas os alunos, mas todos os meus colegas têm me recebido todos muito bem. Os alunos também, eu noto que eles têm um certo cuidado comigo, assim, de me apresentar para as tradições ou para como é que as coisas funcionam aqui. Né? Então, acho que toda a recepção aqui no departamento, aqui na FFLS, está sendo excelente. Muito legal. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom, Marcos, aqui a gente tem uma tradição na Epígrafe que todo começo de episódio a gente pede para o nosso convidado apresentar uma epígrafe que tenha sido valorosa na sua trajetória acadêmica. Então, a gente queria saber qual epígrafe você escolheu e o porquê. Bom, essa é uma pergunta realmente muito maravilhosa, porque, na realidade, eu acho que todos os historiadores dão bastante importância para as suas epígrafes, porque a gente lê, evidentemente, os livros, as nossas referências, e a gente quer integrar essas leituras no texto de uma forma que certas passagens meio que estruturam, né, dão ideia do seu argumento, né? E quando eu estava fazendo a minha tese de doutorado, que era sobre escravidão na longuíssima duração na região do Baixo Congo, na região da África Central, eu estava lendo alguns historiadores que não falavam sobre a África, mas falavam sobre a escravidão antiga. Né? E entre eles, claro, o mais clássico de todos é o historiador britânico chamado Moses Finlay. E o Finlay, ele tem uma passagem muito importante no livro dele chamado Ancient Slavery, Modern Ideology, né? Escravidão Antiga e Ideologia Moderna, que abriu a minha tese de doutorado. De todas as passagens que eu já usei como epígrafe, essa continua sendo talvez uma passagem mais importante. Eu vou ler para vocês e depois eu explico por quê. Então, o Finlay fala em certo momento o seguinte: saber tudo facilmente degenera em simplesmente colecionar as borboletas conhecidas. Situar a escravidão dentro da sociedade antiga para compreender essa sociedade é uma tarefa muito mais difícil e muito mais recompensadora. Mas isso exige fazer as perguntas certas, e o historiador deve formulá-las por si mesmo. As fontes antigas não fazem isso com frequência suficiente, e quando fazem, muitas vezes deixam de fazer as perguntas corretas. Elas estão fazendo as perguntas delas, não as nossas. Aí reside o defeito incurável do célebre método filológico. Ele se esquece da verdade metodológica elementar formulada por Charles Darwin em 1861. E ele cita o Darwin, né? Há cerca de 30 anos falava-se muito de que os geólogos deveriam apenas observar e não teorizar. E lembro-me bem de alguém dizer que, a esse ritmo, o homem poderia muito bem entrar em um poço de cascalho e contar os seixos e descrever as suas cores. Que estranho é alguém não perceber que toda observação deve ser a favor ou contra algum ponto de vista para ser de alguma utilidade. Em linguagem mais formal, todas as afirmações de fato pressupõem conceitos cujo significado é, ao menos em parte, dado pelo contexto teórico. Nenhum filólogo, nenhum historiador tem direito a qualquer isenção a esse respeito. Né? Então, desculpem a passagem longa, mas, na verdade, ela foi bem importante para mim, porque ela junta duas partes do meu trabalho que são fundamentais. Né? A primeira é a questão do método, a questão da linguagem, que está aqui expressa na ideia de filologia, né? E também, evidentemente, a grande questão da escravidão que o Finlay estava falando. Né? Então, e aqui ele está falando exatamente da importância em a gente não se ater simplesmente, né, aos eventos desprendidos de uma certa teoria. Na verdade, a gente tem que dialogar, colocar, né, essas evidências em conjunção, em conversa com a teoria, e certas vezes essas evidências elas vão de encontro, né, a certas teorias. Então fazia muito sentido aquilo que eu estava fazendo na minha tese de doutorado, e abrir a minha tese de doutorado, porque na medida que você consegue levantar, né, vários dados linguísticos sobre a questão da escravidão no continente africano, a gente acaba se debatendo, né, ou indo ao encontro, né, de certos pressupostos
teóricos no campo. Então por isso que localizar a história da escravidão no mundo antigo da África, por essa passagem do Moses Filho, foi para mim muito importante. Acho que essa questão de localizar a escravidão no mundo antigo da África, acho que revela muito sobre a sua trajetória acadêmica. Conta pra gente como que foi essa trajetória. Como que você acabou chegando nesse mundo da história da África? Bom, evidentemente, né, quando eu comecei a minha graduação em História, a África, para mim, era um espaço, né, ainda muito distante, né, no sentido que a gente, na graduação, eu entrei em 2002, a lei de 10.639 de 2003 não tinha, evidentemente, sido aprovada ainda, então as pessoas estavam ainda em discussão como implementar a história da África nas universidades. É claro que é uma demanda muito antiga do movimento negro. Eu acabei como graduando, né, como estudante, pegando um pouco desse movimento, dessa institucionalização da história da África nas universidades brasileiras, né? Mas naquele período, né, eu acabei me enveredando para um outro lado dos meus interesses intelectuais, que a gente nunca tem apenas um só, né? Que foi exatamente a questão da história da juventude, da história social do que é ser jovem, né? Que eram questões que remetiam, evidentemente, à criação dessa categoria de adolescente, de jovem na década de 20, né? E que, pelos meus interesses, né, eu estava ali já vendo a importância que tem para o historiador, né, se atentar para a formação e inovação de determinados conceitos linguísticos para a experiência mesma dos falantes, das pessoas, e como é que elas mobilizavam esses conceitos em contextos particulares, né? Estudei com a professora Maria Elisa de Sá, na PUC-Rio, sobre a história da geração Beat, que é uma geração muito importante, uma geração literária, né, na década de 40, 50, né, sobretudo 50, nos Estados Unidos. Nesse mesmo período, assim, de forma sincrônica a esse movimento todo, né, eu havia ganho uma bolsa de pesquisa, né, para ser estagiário na Biblioteca Nacional, lá do Rio de Janeiro. Esses estagiários que eram selecionados, eles eram colocados, né, em determinados projetos que estavam sendo financiados, né, pela Biblioteca Nacional. E um deles era do professor Manolo Florentino, né, então professor da UFRJ, sobre a Galeria dos Condenados. Então eu comecei a ter um contato maior com a história da escravidão, que também era uma outra coisa que era bastante... Já havia, né, uma longuíssima tradição sobre os estudos da escravidão no Brasil, mas nesse período também, evidentemente, a história da escravidão permanecia como um assunto importante. E isso, evidentemente, me chamou a atenção pela condição que o tema da escravidão tem de explicar a própria trajetória histórica do Brasil, né? Então foi daí que eu comecei a me interessar mais sobre a história da escravidão. Terminei minha graduação e depois eu fui para uma especialização que eu fiz com a professora Hebe Matos sobre o tráfico ilegal de escravos. Trabalhei também com a professora Ivana de Souza Lima na Casa de Rui Barbosa. E aí, juntando esses interesses, né? Porque esses interesses, então, sobre a língua, está distante lá no século XX, Estados Unidos, e a questão do meu interesse na escravidão, enfim, no século XIX, e não necessariamente tocava a questão linguística. E a professora Ivana Souza Lima, ela, na ocasião, ela fazia uma pesquisa na Casa do Rui Barbosa chamada, se eu me lembro bem, a Língua Brasileira, Voz Escrava, se eu não me engano, né? Enfim, me filiei, né, a essa pesquisa, né, esse grupo de pesquisas da Ivana na Casa do Rui Barbosa, e fui fazendo meu interesse lá. E aí depois eu passei para o mestrado na Unicamp e, enfim, da Unicamp depois fui para Northwestern, nos Estados Unidos. Eu posso contar isso com mais vagar depois. Acho que a questão da Northwestern é bem importante, né? Então, porque isso demanda também que você buscou essa internacionalização para a sua pesquisa, para a sua formação como pesquisador, como professor, docente. Conta um pouquinho para a gente como foi essa escolha por fazer um doutorado fora, por que a Northwestern, e também como isso se reflete hoje em dia na sua trajetória, né, na sua carreira e nas suas aulas. Bem, foi muito importante para mim, mas também foi de forma completamente inesperada, né? Eu jamais havia pensado em fazer um doutorado fora do país, muito menos nos Estados Unidos, né? Da minha própria enfim, experiência de vida, né? Eu comecei a ir para o cursinho de inglês
né? Muito tarde na minha vida, né? Então eu lembro, por exemplo, quando eu comecei a aprender os pronomes he, she, it, né? Então era assim, eu era um adolescente com 15, 16 anos. O anti-americanismo na minha família era bem grande, né? Então eu não queria saber de inglês, na realidade. Eu queria estudar a história da Idade Média na França, né? Então era uma coisa muito, muito diferente quando eu era mais moleque, né? E então eu fiz, né? Estudei no colégio, que eu fiz 7 anos de francês, fui para a França e voltei pro Brasil. E com inglês, faço. Então, quando eu fui para África do Sul, na lua de mel, né, eu percebi que eu não falava inglês, né? Porque eu tive uma dificuldade enorme de me comunicar lá na África do Sul, né? Então, eu falei, não, cara, eu preciso aprender inglês, né? Então, foi daí que eu voltei a estudar, né? Quando eu passei meu mestrado no Unicamp, evidentemente, né, o mestrado a gente tinha seleção, enfim, os textos eram em inglês, não é? Aquela coisa. E eu tinha, enfim, 15 anos atrás, as coisas mudam muito rápido, mas tinha um scannerzinho que parece uma lapiseira, você passava assim no texto, né, e aparecia no visorzinho dessa caneta, né, a tradução. Então, eu fui aprendendo muito inglês dessa maneira, assim, lendo os textos de pós-graduação, que eu passava, anotava o nome, assim, isso foi retomando um pouco desse aprendizado do inglês, que eu já tinha, de certa forma, um pouco básica, né? Bom, eu fiz meu mestrado, e eu tenho que dizer, eu sempre digo isso e vou repetir aqui, né? Quando eu passei para o meu mestrado, eu tinha um interesse muito grande em entender a forma como os africanos ilegalmente trazidos para o Brasil após 1831 tinham que se apropriar da língua portuguesa, não é? Para se passarem por, entre aspas, ladino, que era uma categoria colonial e depois imperial, que era uma forma dessa administração imperial determinar se aquelas pessoas eram ou não ilegalmente escravizadas, ou seja, se era boçal, entre aspas, né? Era, portanto, não conhecia a língua portuguesa e, portanto, haviam vindo após 1831 e, portanto, eram ilegais e deviam receber a categoria de africano livre, ou se eram ladinos, eles, portanto, tinham o direito de serem reconhecidos como propriedade legal porque eram antes trazidos antes de 1831, né? Então, esse entendimento de como é que as pessoas mobilizavam a língua portuguesa, se esses traficantes contrabandistas buscavam ensinar, como é que os africanos, por outro lado, africanos escravizados, né, por outro lado, se reapropriavam desse conhecimento linguístico para fazerem valer seus interesses e como é que reagiam a esse sistema particularmente opressivo entre 31 e 50, né? Eu fiquei muito interessado em entender isso. E a professora Silvia Lara, na entrevista, por isso que eu sempre falo isso, né? Ela falou, Marcos, mas e as línguas africanas, né? E como é que as línguas africanas ficaram nesse período, né? Então, a entrevista era com ela e o professor Bob Slenes, e foi muito interessante, porque os dois começaram a conversar entre eles, no meio da entrevista do mestrado, né? Para a seleção do mestrado, né? Falei, não, mas é por aqui, essa rota aqui, fulano falava assim, não sei o quê. E eu fiquei muito interessado, falei, nossa, eu quero estudar a apropriação da língua portuguesa, mas eu também quero estudar, né, essa manutenção dessas comunidades de fala, dessas línguas, né, no Império do Brasil. Então foi por aí que eu fui, né? Quer dizer, eu já conhecia, evidentemente, o clássico texto do Robert Slenes chamado Malungu Ngoma Vem, de 1992, que era um textaço, continua sendo um clássico, né? E eu queria saber como se fazia isso, né? Então foi por aí, né, no mestrado, né? Então, se vocês abrirem meu mestrado, ele vai ter um capítulo sobre a questão da língua portuguesa e outros 2 capítulos, né, sobre a manutenção dessas comunidades de fala, de algumas comunidades de fala da África Central, sobretudo Kikongo, Kimbundu e Umbundo, né, no Império do Brasil, a validade da ideia de a gente pensar numa ideia de língua franca baseada nesses falares centro-africanos durante esse período, de como é que essas línguas, né, ao serem faladas e mantidas aqui no Império, elas traziam consigo, né, as pessoas conseguiam veicular e manejar, né, certos conceitos que as pessoas haviam trazido das suas experiências centro-africanas, né? Então, entre elas, certas estratégias que os escravizados podiam lidar com seus senhores, né? Estratégias, portanto, subalternas, como, por exemplo, a troca de senhores, uma mudança chamada mudança de senhores, né? O próprio conceito de escravo, né? Então, existem certos dicionários no final do século
XIX no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, em que aparecem certas palavras, entre aspas, banto, né, que é traduzido por esses dicionaristas como escravo, entre essas palavras, mubica. Eu fui entender, mas qual é a história do mubica, dessa palavra, na África Central? Eu terminei minha dissertação de mestrado, foi muito bem recebida, né, e o Bob Slenes, professor Slenes, né, me sugeriu que eu fosse fazer meu doutorado nos Estados Unidos, me especializar, né, nesse ramo da historiografia africanista, que ao olhar pela linguística histórica, podia contar histórias profundas, né, do continente africano, né, e narrativas que não simplesmente as narrativas históricas que não começam na Europa, né, envolvem a África, né, mas narrativas de tópicos e de conceitos africanos que fazem o caminho contrário, né? Quer dizer, eles têm uma história endógena do continente africano e tocam, né, essa história global, digamos assim, né? Então foi daí que eu terminei na Northwestern University, que é desde a década de 60, um grande polo de estudos africanos, de estudos interdisciplinares, né? Então a Northwestern, ela é famosa, né, por ser uma universidade bastante interdisciplinar. Então, foi lá que eu tive a minha possibilidade, né, de poder expressar meus interesses, não apenas na história, mas também na linguística. E lá eu fui aprendendo também a arqueologia, porque você tinha que fazer o que eles chamam de minor, né? Então, eu fiz o minor em arqueologia e tudo mais. Então, foi por aí que eu fui me especializando nisso. A gente quer voltar nesses temas todos que o professor levantou, mas antes uma questão bem prática, assim, que dicas que você daria para o estudante brasileiro, para o pesquisador brasileiro que queira estudar fora, fazer mestrado, doutorado nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Europa? Acho que as pessoas têm que ter uma razão bastante sólida para estudar nos Estados Unidos, né? Quer dizer, eu acho que ir para os Estados Unidos só para ir para os Estados Unidos, acho que não vai valer a pena, exatamente porque nós temos aqui universidades de fato de excelência, né? Então, vou abrir um parênteses rapidamente. Quando eu fui para os Estados Unidos, nós íamos, evidentemente, né? Estava no departamento de história, mas os brasileiros a gente acabava conhecendo as pessoas da universidade, né? Então eu tinha amigos de medicina, de literatura, não sei o que e tal, e as pessoas falavam, cada um nas suas áreas, falavam, nossa, mas a nossa graduação é bem melhor do que a graduação aqui, né? A gente fica sempre muito impressionado da maturidade dos graduandos brasileiros e da capacidade. A minha experiência lá, né, eu me sentia mais experimentado do que os meus colegas, né, exatamente pela minha trajetória. Não é uma experiência só minha, é uma experiência também dos outros colegas brasileiros lá. Então, eu acho que a gente tem que ir para os Estados Unidos, né, com um alvo certo, né? A gente não pode ir para os Estados Unidos só pelo glamour. Pelo glamour. Tem um certo glamour, mas não é tanto assim, sabe? E a trajetória nos Estados Unidos, morar fora nunca é fácil, né? Morar fora, longe da família, nunca é fácil também. Então, eu acho que as pessoas têm que ter bastante certeza do que querem fazer, porque aqui no Brasil a gente tem muitas instituições boas, evidentemente como a Universidade de São Paulo, né, que poderiam muito bem fazer esse papel. Então, no meu caso, eu fui exatamente porque existia um hiato, como eu acho que ainda existe, né, nos estudos africanistas aqui no Brasil, que é esse estudo da história mais antiga. E que não é só aqui no Brasil que ocorre, é em praticamente todos os países, inclusive nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos você tem esse centro persistente, resiliente, bastante forte, poderoso, eu diria, né, que é a Northwestern, né? Então, fui bastante certeiro lá, exatamente por isso. E aí a segunda dica que eu daria talvez diferentemente do que aqui no Brasil, é um padrão, né, norte-americano, quando os alunos têm interesse em determinada linha de pesquisa, eles entrarem em contato diretamente com esse professor. E isso é muito importante mesmo, porque o aluno que esteja interessado em fazer um doutorado, né, lá fora, ele tem que entrar em contato com essas pessoas antes. Não adianta fazer um processo seletivo e chegar com o processo seletivo, o seu dossiê lá na hora, né? Demora muito mais tempo nesse sentido, porque não é estudar para uma prova, né? Você tem que escrever, você tem que fazer vários documentos, né? E você tem que entrar em contato com essas pessoas. Então, entrar em contato é muito importante. Então, eu vou dar o exemplo da minha própria trajetória. O Bob Slenes estava na Texas, ele entrou em contato com uma professora lá,
E a professora falou assim, olha, o melhor lugar para você fazer isso é a Northwestern. E na época eu nunca havia falado na Northwestern antes, né? Você devia estudar com o David Schonbrun. Também nunca tinha ouvido falar quem era o David Schonbrun, que depois veio se tornar meu orientador e depois veio se tornar um grande amigo, né? E aí eu entrei em contato com o David. O David, na verdade, é um historiador da África Oriental, que não dizia respeito nem ao Baixo Congo, nem a Angola, né? E ele falou uma coisa, olha, tá bom, o seu interesse de pesquisa se alinha muito bem ao que eu posso ajudar você a se especializar, mas você deve também se candidatar para Columbia Wisconsin-Madison. E quem era Columbia Wisconsin-Madison? Ex-alunos dele que davam aula lá na Wisconsin-Madison, que é o Neil Kodesh na Wisconsin-Madison, que é um cara muito importante, também ganhou vários prêmios importantes. E a Ryan Stephens, que dá aula em Columbia, e também é uma pessoa bastante importante, né, na área, né? Então eu apliquei para as 3, passei para Northwestern e passei para Wisconsin-Madison, escolhi ficar na Northwestern University. E assim, né, professor, você está pontuando que você conheceu muitas pessoas lá, que você teve esse contato com o seu orientador, com os orientandos, né, do seu orientador, que já se tornaram professores. Então, imagino que a sua rede de contatos tenha se aprofundado bastante no seu doutorado lá, né? Foi absolutamente importante, né? Primeiro que eu fui muito bem recebido lá, eu acho que isso eu tive muita sorte nesse mundo acadêmico de conhecer pessoas realmente muito, muito interessantes, muito, muito boas também, né? Então, aconteceu isso comigo no Northwestern. O departamento de História lá me acolheu muito bem, como acolhe outros estudantes de fora. E, particularmente, né, o grupo de africanistas lá, que era composto pelo David Schonbrun, o Jonathan Glassman, que é outro grande historiador da África Oriental também, mais século XIX, século XX, né? E depois entrou o Shannon Ritter, que é da África Ocidental, que dava aula em Stanford, depois foi para Northwestern. Eles foram pessoas absolutamente maravilhosas, né? E eles foram me colocando, né, em contato com esse mundo, particularmente o David, né? Ele fazia muita questão de me apresentando às pessoas. Então, e pessoas que, na verdade, eram lendas para mim. Então, por exemplo, o David, uma vez, eu juntei um pouco a questão do mestrado com a questão do doutorado, porque tinha documentos que eu havia encontrado, que são famosos, mas que eu havia encontrado aqui no Brasil, né? Que enfim, são os processos de apreensão de navios negreiros feitos pela Auditoria Geral da Marinha, em 1850, e que tem a listagem dos africanos escravizados e com eles as nações, né? Então, eu queria falar mais sobre as nações, de como é que as nações podiam dizer mais, né, sobre o porto, não apenas o lugar de onde essas pessoas vinham, mas mais ainda, né, porque isso tem uma complexidade, mas mais ainda que língua essas pessoas falavam, né? Então, pela análise dessas nações. E aí o David falou assim, não, essa pergunta é uma pergunta ótima, mas sabe quem vai poder te ajudar? O Ian Vanzina. Só ele. Só a referência na área. Aí eu falei assim, tá, então... E aí, não, vamos botar você em contato com ele. Aí eu comecei a conversar com o Ian Vanzina por e-mail, né? E o Ian Vanzina, eu tenho vários e-mails trocados com ele, e ele foi muito legal comigo, assim, né? Então o Vanzina lia, né, português, e ele falava assim, não, eu tô vendo aqui para os textos que você escreveu, que tinha uns textos que eu tinha publicado na AMPU, que você não vai precisar de muita ajuda para entender essa questão da intervenção das nações, das línguas africanas. Estou vendo que você já tem um background interessante. Então é isso aqui. Aí ele mandou um textão já fazendo análise, não sei o que e tal. E foi muito bom essa leitura, né? Na época o Vanzina não quis me receber pessoalmente, porque ele estava muito doente, né? E depois veio a falecer por conta disso. O Vanzina já era bem velhinho quando ele foi falar comigo, né? E então todo mundo se conhece, todo mundo, enfim, diríamos que pelo menos o pessoal da Northwestern forma uma família, né? As pessoas diziam, existia uma chamada máfia do Wisconsin-Madison, a máfia do Wisconsin-Madison, mas a gente tem uma família da Northwestern que eu acho que passa por aí também. Muito legal. Acho que um tema que tem transparecido assim com nossa conversa é o tema das escolhas, né? E quando a gente fala de história da África, a gente pensa num continente imenso, multifacetado, e que, evidentemente, para o pesquisador ele vai ter que fazer escolhas, vai ter que selecionar a época, vai ter que selecionar a região, a geografia que ele vai estudar. Não dá para estudar tudo, não dá para conhecer tudo.
Como é que é lidar com isso? E como que foram as suas escolhas? O que fez você escolher, por exemplo, a região do Baixo Congo, por exemplo, ou o norte de Angola, ou história antes de 1500? Como que foi esse processo de fazer essas escolhas? Bom, foram escolhas feitas no processo, né? Nunca acordei para vou fazer isso, mas as coisas foram se desenhando da seguinte maneira. Eu acho que, em primeiro lugar, né, como eu falei, esse ambiente muito positivo, né, da graduação que eu tive, foi um momento de efervescência intelectual e política, né, na medida que as pessoas estavam ali pensando na questão da institucionalização do ensino da África no Brasil, e da importância que isso tinha e tem, né, para a democratização do conhecimento, para o questionamento da mitologia bastante dilapidada, mas ainda resiliente, né, da democracia racial aqui no Brasil. Isso me pareceu uma questão urgente, né? Acho que no começo do século XXI a gente não tinha a preocupação que nós temos hoje, né, de defender a democracia, nós tínhamos a preocupação de aprofundar a democracia, né? Talvez seja uma mudança que ocorreu nesses últimos anos com essa emergência dessa extrema-direita. Então, eu acho que a história da África passava por isso, né? Passava muito por isso. E a questão do tema da escravidão, bom, eu era um aluno de escravidão, história social da escravidão no Brasil, né? E fui pouco a pouco me entendendo como um historiador social que tinha o interesse na escravidão dessa África, né? Sobretudo dessa África Central, Angola, né? A colônia de Angola e a região do Baixo Congo. E esse era um tema que era, naquele momento, importante para mim, porque fazia com que eu mostrasse, né, ou eu pensasse, ou eu convidasse os meus leitores a pensar sobre a agência social e intelectual daqueles africanos escravizados que se mobilizavam e agiam conforme as suas ideias do que eles esperavam que a instituição da escravidão fosse. Então isso me mobilizou, né? E aí, no meu doutorado, né, lá na Northwestern, né, eu comecei a entender, né, que, na verdade, eu não estava me sendo treinado ou me especializando em História da África apenas para falar para as Américas, né, para a América do Sul e para a América do Norte, né? Na verdade, nós tínhamos como compromisso, tínhamos e temos, eu gostaria de passar isso para os meus alunos também, conforme a gente aprende sobre a história da África, a gente tem um compromisso também de falar para a África e para os africanos também, né? E, evidentemente, né, tem uma questão sobre a democratização também no continente africano também, que é importante. Não como a democracia como se fosse algo importado, uma ideologia, um conceito importado das experiências europeias para o continente africano, mas de como é que essas sociedades africanas desenvolveram também formas mais horizontais de poder, e de como é que, por certas razões, que não apenas externas, mas internas também, essas sociedades elas se tornaram, digamos, mais verticais, né? E aí, ao mesmo tempo que a gente fala, os historiadores, quando eles falam, eles incomodam o poder, né? A verdade é isso, não tem outra razão para ser historiador que não seja incomodar, né, aquelas pessoas ou aquelas ideias que estão no poder, né? A gente levanta certos temas para questionar, né, em prol de um mundo mais justo, ou um mundo mais democrático, né? Então isso me moveu, né? E na realidade eu acho que isso me moveu lá na história em Angola, né? Eu também não me furto de falar do que aconteceu comigo em Angola quando eu fui quando eu fui fazer o trabalho de campo. Eu fui fazer fui dar uma palestra numa universidade, uma faculdade de educação lá em Uíge, né, no norte de Angola, falando sobre escravidão antiga, né, na África Central e tal, entre os falantes de Kikongo, e os professores ficaram muito incomodados, os meus colegas, né, da mesa ficaram muito incomodados com esse tema, porque a escravidão haveria de ser importada, as ideias de escravidão haveriam de ser importada pelo comércio atlântico, e os alunos, na hora de pegarem as palavras, eles levantaram a mão, mas olha só, meu pai tem escravo, né? Meu pai tinha escravo, né? Lá em casa, não sei o que e tal. Então, o que era exatamente isso, né? Então a gente vê, não apenas em Angola,
mas também em outras partes da África Central, em outras partes mesmo da África Oriental, nós temos um certo tabu, uma certa dificuldade de falar o tema da escravidão, exatamente porque o tema da escravidão ele incomoda, e ao incomodar ele traz consigo várias questões que fazem com que aquelas sociedades reflitam sobre a hierarquia, sobre eventuais autoritarismos, sobre eventuais desigualdades, né, que estão perpassando aquelas sociedades. Então, eu achei bastante importante falar sobre isso. E não é à toa que nessa historiografia, né, sobre África, da Northwestern, a gente acaba sempre escolhendo temas que são temas difíceis. Não é? Então, por exemplo, eu escolhi a escravidão, né, para falar sobre a história dessas grandes categorias. Né? Então, a categoria da escravidão, a longa história da categoria da escravidão, uma determinada região da África Central. O meu orientador, né, o meu ex-orientador, né, o David, ele acabou de publicar um livro também, né, sobre a questão da longa trajetória da categoria etnicidade. Né? O John Glassman publicou artigos bem famosos, bem importantes, bem impactantes sobre como é que o pensamento racial, sobre como a criação de raças também são trajetórias endógenas ao continente também. Então, como é que a gente fala sobre isso, né, sem parecer que a gente está levando água para os discursos da extrema-direita, né? Que não é o caso, não é esse o interesse não é esse o interesse, mas acontece que existem temas importantes no continente africano, que são do continente africano e que nos obrigam a pensar sobre eles, né? Não, normalmente essas coisas se transbordam para outros horizontes, para outras partes do mundo, né? Então, como é que a gente articula essas duas coisas é muito importante, né? Então, produzir, publicar e manter um diálogo com os intelectuais africanos de diversos países é muito importante, para a gente ver essas demandas que as sociedades do continente têm e manter, né, o diálogo com os nossos colegas do outro lado do oceano, né? Então, não é por outra razão, né, e mantendo aqui o meu foco na Northwestern, que quando o David se aposentou recentemente, quem assumiu o lugar dele foi um arqueólogo / historiador nigeriano, chamado Akin Ogundiran, que é um grande arqueólogo e que também lida, não é, com essas questões, né? Quer dizer, ele lida com questões absolutamente importantes que fazem a gente levar a refletir sobre a importância e, digamos mesmo, o mesmo brilho, né, da antiguidade africana, nessa região que ele estuda, que é Ilha Ifé, né, na Nigéria, mas também temas mais difíceis, como, por exemplo, a importância da escravidão na formação mesmo dessas formações complexas em torno de Ilha Ifé e por aí vai. Então, eu acho que tocar nesses temas difíceis é parte inerente do nosso trabalho como historiador, tanto aqui no Brasil, quanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, mas também no continente africano. E você vivenciou, então, essa disputa perante o conceito de escravidão, né, ali na prática, ali convivendo nesse evento que você falou, né? Então, quando eu fui fazer o trabalho de campo, né, trabalho de campo e também, enfim, arquivos e, enfim, conversando com outros colegas de outras universidades, né, a gente sempre lida com essa tensão em torno da palavra e da antiguidade do que é escravo, né? E eu acho que, na verdade, o que eu tenho pensado, eu tenho escrito sobre isso e quando meu livro for publicado, ele vai ser seguindo o mesmo sentido, é que a pergunta sobre se a África tinha ou não tinha escravidão antes da chegada dos europeus, que é uma formulação clássica, talvez não tanto entre os historiadores, mas no mundo, enfim, no público em geral, né? Eu acho que é um pressuposto equivocado, né? Não é essa a questão se a África tinha ou não tinha escravidão, era que tipos de escravidões a África tinha, né? De como é que essas formas de escravidão iam mudando e por quê. Então, quando a gente começa a ver essa longuíssima história, e a história da escravidão nessa região da África Central, ela tem uma história que pode ser contada através de evidências históricas, não essas evidências simplesmente as escritas, mas outros tipos de evidência, né? A gente começa a entender melhor essa questão, né? Eu sempre falo que
os imperialistas, na hora da formulação do discurso imperialista, da justificativa para a conquista colonial, né, eles pressupunham que a África tinha escravidão e não tinha história, né? Então isso justificava a ideia da abolição como um discurso imperialista para o domínio do continente, né? E aí os nacionalistas, né, eles reverteram isso, ou seja, a África tinha história, mas não tinha escravidão. E eu acho que o historiador, né, sobretudo o historiador do século XXI, ele falou assim, não, olha, a África, né, entre aspas, tinha escravidão e tinha história, né? E como é que a gente articula as duas coisas, que é fundamental, né? Então, rapidamente, quando eu estava no doutorado, um dos alunos do Ian Vanzina, que é também um mentor, já um grande professor, também já falecido, chamado Joseph Miller, ele tinha acabado de escrever um livro chamado The Problem of Slavery as History, sobre a estratégia escravizante, Slaving Strategies, né? O grande problema para mim, né, um dos grandes problemas do Miller é que ele faz essa grande teoria e vai articulando isso sobre o que exatamente são estratégias escravizantes, mas ele, quando eu lia, né, o capítulo que ele fala sobre essa África mais antiga, eu falei, poxa, mas cadê as evidências, né? Cadê as evidências aqui? Eu acho que tem um trabalho para ser feito aqui, que é o trabalho sobre como é que o historiador constrói, se é que seja possível construir essas evidências para esse período. Então, isso me moveu em parte, né, para entender como é que as estratégias escravizantes elas eram em si mesmas, elas foram utilizadas como recurso de pessoas particularmente ambiciosas nessa região que eu estudo, né, a região do Baixo Congo, para efetuar mudanças que as favoreciam de um modo ou de outro, né? Então, quando a gente pensa a partir desses termos, a gente vê vários momentos em que essas estratégias vão mudando, assim como esses objetivos dessas pessoas vão mudando. E quando chega no momento do tráfico atlântico, esse tráfico atlântico se apropria dessas categorias que foram criadas nesses períodos mais recuados no tempo, e depois, quando o tráfico ele se torna absolutamente imperativo e domina mesmo a vida social dessas pessoas, ele promove, né, ou ele obriga, né, a essas pessoas a formularem novos conceitos, esses sim bem mais violentos, bem mais associados ao escravizado como uma mercadoria, como algo que pode ser comodificado, né, e aí integrado mesmo nesse mercado atlântico que estava em constituição no século XVI, XVII, XVIII, né? Enfim, então a gente pode participar de mudança, de entender essas mudanças e não diminuir essa mudança que teve lugar durante esse período, que foi absolutamente violento. E posso falar mais sobre essa violência, o despovoamento, o trauma que criou, né, no século XVIII e XIX, pelas evidências históricas. Mas isso não necessariamente precisamos fazer o contrário, né, de negar a importância das estratégias escravistas em períodos mais recuados no tempo, em períodos em que existiam momentos como, por exemplo, a formação do Estado, o crescimento de vilas, não é? Então, acho que esses temas devem povoar a cabeça dos historiadores, que ainda devem falar mais sobre isso. Muito do que o professor falou tem a ver com estratégias de coletar evidências de um passado muito recuado. Que estratégias são essas? Quais são os instrumentos que o pesquisador tem à disposição para estudar uma longuíssima duração em lugares que provavelmente há uma escassez de evidências e de possibilidades de comprovar, por exemplo, a mudança de conceitos, por exemplo? Bom, essa é uma pergunta muito boa, muito importante e que admite respostas variadas, mas eu diria que, em primeiro lugar, que na institucionalização mesmo da disciplina da história da África, os historiadores da África sempre pensaram em como é que a gente pode diversificar, né, o nosso conjunto de fontes para falar sobre sociedades orais, porque se a gente pressupor que o historiador só cuida dos documentos escritos, né, então a gente estaria, por definição, ignorando aí não apenas povos diversos em continentes como o continente sul-americano, né, os continentes americanos e a África, mas também mesmo pessoas que até o século XIX participavam dessas sociedades escritas, mas eram eles mesmos
não possuidores da escrita, né? Que são esses grupos subalternos, né? Então, evidentemente, a história já rejeita, por teoria, não é? essa ideia da história muito ligada aos documentos escritos. Muito embora, e aí devo dizer que na prática a teoria é outra, né? Porque na realidade eu acho que o que ocorre é ainda um foco muito grande no trabalho do historiador, como só lidando apenas com registros escritos, né? E absolutamente importante, eu também lido com os documentos escritos, eu não nego em nenhum momento a importância desse trabalho, é absolutamente importante, é um foco do nosso trabalho, mas não deve ser o único foco, né? Então é isso que os historiadores da África têm batido o seu martelo, exatamente não apenas porque eles podem falar sobre períodos mais antigos e recuados no tempo, mas também porque eles podem oferecer novas facetas sobre períodos que são muito bem documentados. Então, eu comecei, voltando aqui para o começo da nossa conversa, eu comecei a falar sobre evidências linguísticas no século XX nos Estados Unidos, né, onde já tinha rádio, já tinha televisão, já tinha jornal, né? Então, por que as evidências linguísticas no século XX funcionam, né? Exatamente porque as evidências linguísticas elas fornecem pistas sobre a forma como os falantes categorizam determinadas realidades que são importantes para entender o que essas pessoas estavam fazendo, o que elas estavam fazendo, né? E bem, então os historiadores da África, eles não apenas foram grandes inovadores durante esse período da sua institucionalização, como eles ainda continuam martelando nessa importância. E eu acho que os historiadores da África antiga, eles passaram por um decréscimo populacional muito grande na década de 80, 90, né? Quando essa história da África ela diminuiu a importância, mas ela nunca desapareceu completamente, né? E acho que agora ela tem retornado, né? Com mais firmeza. As evidências linguísticas, né? Elas obedecem à arqueologia, esse trabalho interdisciplinar, como é que ele se dá, né? Para responder a sua pergunta diretamente. Como é que ele se dá? Você tem que aprender, né, os pressupostos básicos que informam a constituição, digamos, desse arquivo linguístico, né? Você tem que aprender também os pressupostos básicos de como é que funciona o trabalho arqueológico, os pressupostos básicos de como é que funciona o trabalho da paleoclimatologia, e você tem que entender também como é que essas evidências de origens diversas podem ser correlacionadas ou não para dar conta de um ser humano que fala, que produz cultura material e que vive num determinado clima, que é isso que você quer contar, né? Isso, né, de novo, né, isso é alguma coisa que você aprende dentro da sala de aula, com os cursos que você faz na faculdade. Eu fiz na Northwestern University, mas evidentemente o foco, meu grande foco eram as evidências linguísticas. Então, as evidências linguísticas, os arquivos são constituídos basicamente de duas naturezas, digamos assim, né? A natureza escrita, né? Quer dizer, os dicionários que já foram produzidos desde pelo menos a era colonial até os dias de hoje, né? E quando você esgota esses documentos que estão mais à sua disposição, no arquivo ou na biblioteca da universidade, enfim, quando você esgota isso, você já tem uma noção bastante importante de que tipos de evidências você deve você mesmo procurar no campo, né? Você vai fazer o trabalho de campo. E por que você faz o trabalho de campo? Porque, na realidade, essas palavras elas têm uma historicidade muito mais lenta, né? Do que as pessoas elas podem esperar. Então, a gente não fica mudando as palavras o tempo todo, né? Exatamente porque se a gente mudasse essas palavras o tempo todo, se negociássemos a nossa linguagem o tempo todo, a gente não conseguiria formar uma comunidade de fala, né? Então, a gente tem que reproduzir aquilo que a gente aprende com nossos pais ou com os nossos ancestrais, né? De maneira que a gente possa negociar os nossos sentidos com os nossos interlocutores. Então, basicamente, isso que se dá. Isso não exclui a possibilidade de você, nessas falas, vocês fazerem as inovações necessárias, lexicais, por exemplo, né? Mas não dá para recriar tudo o tempo todo de uma vez só. Bom, então, quando você faz essa listagem, então, no meu caso, escravidão, né? Então, eu fiz uma longuíssima listagem de mais de 200 palavras, né? Você estuda uma árvore linguística, essa árvore linguística ela é constituída por várias variantes dentro de uma família linguística, e para cada uma dessas variantes você tem que pescar as 200 palavras,
né? Então é um trabalho monumental para cada uma dessas variantes você vai pescando, e muitas dessas palavras, né, elas vão se derivando, porque são derivações, então você tem que buscar a raiz etimológica, então você vai buscando sinônimos, então acaba que se torna um trabalho hercúleo. Então, basicamente, quer dizer, é isso, você trabalha com esses documentos coloniais, e as pessoas podem falar, mas os documentos coloniais, a imposição dos entendimentos desses dicionaristas, né, que acabam formando ou impondo seus próprios significados a essas palavras, não é? E aí uma das coisas que está lá descritas, lá desde o primeiro livro do Ivan Zina, de 1990, Paths in the Rainforest, né? Quer dizer, é que a gente, na hora de fazer a leitura desses documentos escritos, a gente não abre mão das leituras críticas que foram produzidas, né, pelo ofício do historiador, para a gente fazer uma leitura curada desses documentos, né? Então, quem produziu, como produziu, né? Fazer uma leitura contrapelo desses documentos, para a gente entender mesmo o contexto de produção, de como é que essas palavras significavam aquilo que o dicionarista acha que significavam, né? É bastante importante. Então, só mais um exemplo rapidamente sobre isso, né? Então, tem um dicionário de 1887 na região do Baixo Congo, de Mbanza Congo, de um cara chamado William Bentley, que ele produziu esse documento com a ajuda de um informante local. Aí você pensa, bom, mas um informante local, então ótimo, então esse é um documento muito bom, porque afinal de contas ele tinha ajuda de um falante nativo e tudo mais, né? Mas esse falante nativo, ele também tinha seus interesses, né? Porque ele era um homem que fazia parte de uma certa aristocracia, uma baixa aristocracia regional, e ele tinha esse vivo interesse também de, assim como William Bentley, de produzir a ideia de que existiria um Kissikongo puro, né? Da hora dele produzir esse dicionário junto com William Bentley, ele foi destilando e foi retirando ali as palavras que ele entendia que não pertenciam ao Kissikongo. E quais são as palavras que ele disse que não pertenciam ao Kissikongo? Aos falantes escravizados que vinham de fora desse mundo de falantes nativos de Kissikongo, né? Então, por exemplo, eu que estava interessado na escravidão, pelo dicionário de William Bentley, eu tenho as palavras produzidas pelos escravizadores regionais, mas não tem as palavras de empréstimo que foram tomadas pelos escravizados, que eram usadas pelos escravizados, né, naquela mesma região. Então, como é que a gente faz isso? Então, eu entendi, né, que eu posso entender a perspectiva dos escravizadores, mas não tanto a perspectiva dos escravizados, que fica como um vácuo, é bem mais difícil de fazer. Eu faço por outras maneiras, mas não diretamente, exatamente pelo contexto de produção de dicionários como esse. Conta um pouquinho sobre o trabalho de campo do linguista histórico, que eu acho que é fascinante, assim. Você fala sempre nas aulas e é muito interessante de pensar a ideia da palavra voltando no tempo. Ah, sim, é. A palavra voltando no tempo, ela volta em um momento diferente quando você está no campo. Porque no momento do campo, você está fazendo a coleta desse vocabulário, né? E só depois, quando você volta, que você, digamos, trata esse vocabulário, é que você tem certeza que algum desses vocabulários são cognatos e que, portanto, pertencem a raízes mais antigas, né? Então, quer dizer, no campo, né, e, bom, posso falar do trabalho do campo, e o que é um historiador branco, né, brasileiro, né, trabalhando sobre o tema da escravidão em Angola, né? O que significa isso, né? Tive interlocutores que não quiseram falar comigo, né? Falei assim, vamos falar sobre escravidão, não sei o que, então eles me enrolaram, não, depois, não sei o que e tal. Depois, por outro lado, eu tive pessoas que estavam abertíssimas para falar sobre o tema da escravidão comigo, né? Não por acaso, talvez, né? Essas pessoas, elas também reivindicavam a ideia de que elas eram descendentes de senhores, né? Ou de pessoas importantes na região, né? Então, quer dizer, o trabalho de campo é sempre você ir a campo e você fazer a entrevista com essas pessoas, né? Então, eu conversei com muitos bafumo, né? Muitos em fumo, né? Muitos desses senhores, né? Teve um senhor que me mostrou que, ao falar sobre escravidão, ele me mostrou uma pedra talhada, né? Essa pedra de sabão tinha uma imagem, né, de um homem escravizado, algemado, né, junto com uma mulher, né? E aí ele me mostrou também o símbolo da chefatura, um dos símbolos da chefatura local, que é o tapete de leopardo também, né? Pessoas como essa, não é? Então era muito interessante, porque eles estavam interessados em falar sobre a escravidão, né? Eu sei que eu não fui o único a encontrar um contexto como esse, né, onde esses senhores, né, esses que reivindicavam
a sua ancestralidade com esses senhores poderosos que possuíam escravizados, né? Outras pessoas de outras regiões da África também encontraram essas pessoas interessadas em falar também. Então isso foi importante para mim, né? Então, por exemplo, existe uma palavra chamada Mvika, né, que eu falo bastante no meu trabalho, que é a palavra mais antiga da África Central para referenciar um dependente extremo que depois se tornou uma pessoa escravizada, né? Que some. Essa palavra some na região de Mbanza Congo porque ela é substituída por uma outra palavra no século XVIII e XIX, que é umbundo, né? Ninguém conhecia, portanto, eu falava assim, o cognato, né? Vocês conhecem a palavra umvika, e ninguém saberia o que era. Então, teve um senhor mais velho que falou para mim o seguinte: olha, umvika significa concubina, né? E aí, mas ele desconversou e não quis falar muito sobre o assunto, né? E quando eu voltei para Chicago e fui lá ver os meus dicionários, naquele dicionário do William Bentley, tá lá umvika, né? A esposa de um chefe. Então eu fui entendendo como é que aquela categoria, que era uma categoria para as pessoas escravizadas, se tornou também utilizada para se tornar uma palavra para mulher de um chefe, que na realidade essas chefaturas elas estavam naquele momento, no século XVIII e XIX, acumulando mulheres escravizadas, né, por N razões. Então o trabalho do campo é esse: você vai fazendo essas perguntas sobre essas questões, você vai pedindo esclarecimento sobre esses significados que você vai encontrando, e você volta e você vai tratar esses dados, né? E você vai tratar esses dados aplicando o método comparativo a esses dados, que talvez seja melhor eu explicar em outro momento. É muito longo. Bom, Marcos, você pontuou aqui de uma forma bem clara como a linguística também ela ajuda a entender dinâmicas de poder, né? Tanto que na elaboração do dicionário que você mencionou aqui, feito pelos escravizadores, isso está muito visível, né? Então, a gente queria saber um pouquinho de você. Como que você acha que essa visão interdisciplinar que você fez aqui na sua tese, que você estuda da linguística com a história, ela auxilia, então, beneficia para esse estudo da escravidão, ou pode beneficiar também para outros temas? Bom, só para pontuar, acho que eu não falei isso, mas tem um historiador americano que fala sobre América Central e outras regiões da história global, né? O John McNeill, né? Ele fala que, na verdade, a interdisciplinaridade da história da África devia ser também, digamos, exportada para outros subcampos, né? Então ele fala da africanistização da disciplina histórica, né? Da ideia de a gente trabalhar na disciplina histórica com outras metodologias. Ele cita especificamente a linguística histórica. Então a linguística histórica é muito importante para a história da África, exatamente pela capacidade que ela tem de construir conceitos para passados distantes que não estão submetidos ou que não são acessíveis para o registro escrito, né? Evidentemente, a questão da história política, a história do poder, né, da relação do poder e linguagem, ela é fundamental desde sempre, né? Então, voltando ao Ian Vanzina, ele sempre fala que ele é um historiador político, né, no sentido de historiador da política, né? Que ele fala nos seus 2 livros que num ditado, a história política é a mãe de todas as outras histórias, é o que ele diz, né? E que a gente deve começar por aí, né? Segundo ele, né? Nos livros do Vanzina, por exemplo, a forma como ele faz essa história política, ou essa relação entre linguística histórica e política, é reconstruindo os termos de poder, né? De como é que as pessoas reivindicam, criam conceitos para se referenciar, por exemplo, a domínios políticos, a títulos nobiliárquicos, a verbos que dizem respeito a formas de organização política e por aí vai, né? Eu diria também que existe uma outra dimensão entre a relação entre a linguística e a história política, que é o próprio conceito de hegemonia, né? Quer dizer, que é um conceito gramsciano, né? E que o Gramsci também era muito interessado também na questão da linguística, né? E da medida mesmo em que como é que esses termos, ou mesmo como é que por que determinadas línguas, não é, ou determinadas variedades, não é, acabam se tornando predominantes em uma região. E, às vezes, não é simplesmente pela invasão ou pela predominância demográfica, mas é também, muitas vezes, pelo prestígio
político que determinada variedade obtém, né? Quando a gente fala sobre a história da escravidão, é interessante notar exatamente por que nós temos a reprodução e a existência de determinados conceitos e não temos a reprodução e a existência de outros conceitos. Não é que eles não foram falados, não é que eles não foram pensados, não é que eles foram mesmo passados adiante, mas é que no momento mesmo da recolha desses documentos, desse léxico, elas muitas vezes eles não aparecem, né, porque eles ficam retidos, digamos assim, em comunidades de fala bem menos prestigiosas e ficam esse jargão, né, fica espalhado em linguagens mais secretas, digamos assim, nunca vai para o domínio público, né? Então, o linguista histórico ele é muito condicionado, né? Acho que é uma dificuldade que nós temos, uma dificuldade essa que as pessoas já têm trabalhado há um tempo e é oferecido respostas a ela, mas é condicionado também a própria linguagem, a própria existência da linguagem, ela é mesmo um produto do poder também, né? E desse prestígio. Desde que você começou as pesquisas nesse campo de história da África, até hoje, o que você percebe de mudança, de evolução, de transformação na área? Qual que é o estado da arte dos estudos africanistas no momento? Eu acho que uma das coisas que me preocupa bastante, né, é o que eu chamaria de encurtamento do tempo histórico. Essa expressão encurtamento do tempo histórico não foi cunhada por mim, foi cunhada por um historiador britânico chamado Richard Reed, em 2011, se não me engano. Desde a década de 80, sobretudo na década de 90, e a partir daí, os historiadores se moveram para tópicos mais associados, né, ao século XIX e ao século XX. E por N razões, né, entre elas a questão da necessidade de se entender esse mundo pós-colonial, de se entender esse mundo colonial também. Mas isso teve uma repercussão que foi essa diminuição desses estudos sobre a África mais antiga, né? E segundo Reed, né, estou pensando aqui o argumento dele, né? Segundo Reed, quer dizer, isso era um problema, porque na verdade esses temas de histórias mais antigas, eles recolocam problemas fundamentais, como por exemplo de certos conceitos políticos endogenamente criados, né, no continente africano e que tinham sua importância no século XX, mas que não são vistos por essa historiografia, por exemplo. Né? Ou então certos padrões de militarização, que é o problema do Reed, né? Então eu acho que esse encurtamento do tempo histórico é um desafio bastante significativo para os historiadores, né? Que eu acho que eles devem ser considerados pela nova geração, né? Eu acho que a gente não tem razão de encurtar esse tempo histórico, né, só porque nós estamos lidando com uma documentação escrita. Eu acho que cabe a nós mobilizar os recursos que foram criados pelos próprios africanistas, né, e de integrar essa documentação escrita, né, esses tempos que dizem que a documentação escrita diz respeito, para esses tempos em que outras formas de evidências também são discutidas, né? Então essa integração é bastante importante. E fazendo uma ponte com o que você acabou de falar, é interessante porque devem existir muitos temas a serem estudados que ainda não são. Então, na sua opinião, tem alguns aspectos da história da África que podem ainda ser estudados, mas têm sido ignorados no campo? Claro, existem muitos temas, né? Eu diria, né, que o estudo da escravidão mais antigo no continente só começou, né? Eu fiz o trabalho, a minha tese de doutorado, depois eu publiquei 2 artigos na Oxford Research Encyclopedia de African History e de Anthropology, em que eu buscava ali entender essa história da história da escravidão da África antiga até o século XV, né? E eu fui ver os grandes hiatos que se tinham na região, né? Então, quando você pensa, por exemplo, em Ilha-Ifé, por exemplo, a sua formação do século X, XI, XII, XIII, por exemplo, você tem o trabalho do Akinwumi Gundiran, que é um grande trabalho de escavação arqueológica. Quer dizer, ele está ali reconstruindo aquela história do poder naquela região, mas você não tem a história das pessoas comuns ou dos escravizados, por exemplo, né? Quem é que trabalhava em Ilha-Ifé, né, por exemplo, né? Então, você tem temas como esse também, né? Um outro tema que é bastante complexo é a história do pensamento racial no continente africano,
também, que foi introduzido pelo texto do John Glassman, né? E que tem exemplos aí significativos, né? Entre eles a própria ideia da formulações endógenas sobre os chamados Batua, né? Que eu falei na sala de aula, né? Mas existem outros temas também. Outro tema que é bastante importante também, diz respeito às múltiplas formas, não é, de democracia. Democracia é uma palavra ampla, né? Talvez bastante vaga, mas digamos, por proteção epistêmica, vou aqui evocar uma coisa mais vaga aqui, dizer assim, essas formas mais horizontais de poder, né, de como é que essas pessoas conseguem sustentar essas formas mais horizontais de poder contra, né, essas tentativas de hierarquização dessas sociedades, né, como, por exemplo, no período do tráfico transatlântico de escravizados, né? Então, acho que isso vale a pena lidar. Enfim, eu acho que a relação também entre a África e múltiplos aspectos múltiplas diferentes regiões do continente africano e suas conexões com outras regiões do mundo em períodos bem anteriores, né, à Idade Moderna, né? Então, nós temos pensado na África, evidentemente na África do Norte, no Mar Vermelho, na Costa Swahili, não é? Mas eu acho que mais trabalhos poderiam entender melhor essas conexões, por exemplo, da África, da Costa Swahili com a região dos Grandes Lagos, por exemplo, na África Oriental. Então, são alguns desses temas. Mas todos esses temas talvez perpassam pela minha preocupação original que eu falei aqui, que foi exatamente do encurtamento do tempo histórico. Perfeito. E para quem está escutando a gente e fala, uau, esse tema é muito legal, eu quero estudar a história da África, quais as dicas que o professor dá? Eu acho que no momento atual, acho que vocês devem fazer como eu, que foi lutar, né, e lidar com essa questão do inglês, né? Em primeiro lugar, porque eu acho que é uma historiografia ainda bastante anglófona ainda, né? Mas que tem cada vez mais nós temos encontrado uma documentação, uma produção em português também, né? Eu acho que as pessoas também têm que se manterem abertas para a interdisciplinaridade. Ela é parte constitutiva do ofício do historiador da África. E, enfim, eu acho que encontrar um tema que mova, né? Que anime, né? A pessoa, né? Para que ela possa continuar a fazer ele a despeito de todas as dificuldades, que não vai ser fácil o tempo todo. Vai ter momentos bem difíceis também. Tá certo. Bom, para encerrar aqui a nossa entrevista, nós gostaríamos de saber também que livro você acha um livro fundamental na área de História da África. Se você tem alguma indicação de leitura aqui para os nossos ouvintes. É um livro fundamental que eu acho que é bem importante, né? E que eu diria para recomendar, né? Já pelo tópico aqui da discussão, que é Como as Sociedades Nascem, né, do Jan Van Zina, que foi publicado em 2004, acabou de ser traduzido. Em inglês é How Societies Are Born, e foi traduzido pelo intelectual angolano Patrício Batsikama. Acho que foi publicado, se não me engano, em 2023. Né? Então, acho que essa é uma grande introdução ao tema. É um tema absolutamente relevante, porque trata sobre Angola. É o Jan Van Zina que está escrevendo, então não estou dizendo que a gente tem que concordar com tudo que o Jan Van Zina diz, né? Mas ele é uma figura inescapável do campo. E ele fala duas coisas muito interessantes nessa introdução, que eu vou falar rapidamente para encerrar. Né? Primeiro que ele fala assim, bom, esse livro é só o começo. Né? Eu espero que esse livro seja desconstruído, né? Na medida que novas pesquisas nasçam também. Né? Na segunda página do livro, né, ele faz uma crítica ferrenha, né? Exatamente o que eu chamei desse encurtamento do tempo histórico também. Eu acho que ele fala o seguinte, isso cheira a discurso colonial. Então, eu acho que as pessoas têm que conhecer, não a minha crítica, mas a crítica do Van Zina. Este foi o episódio número 3 do podcast Epígrafe, uma produção da revista Epígrafe. Ele foi roteirizado e apresentado por mim, Adriano Brandão, e por Vivian Rocha. A edição também é minha. Saiba mais sobre o podcast Epígrafe e sobre a revista Epígrafe em revistas.usp.br/epígrafe.
epígrafe. Até o próximo episódio.